Oi, oi! No vídeo de hoje eu quero falar sobre propósito e falar de uma forma que a gente consiga entender que o propósito não é sobre nós. O propósito da sua vida, o motivo pelo qual você foi criado e aquilo que Deus espera que você viva aqui na Terra, nunca foi sobre você. Eu gostaria que você ficasse comigo até o final e me ajudasse a pensar mais a respeito disso. Eu tenho 5 pontos que eu gostaria de trazer, que eu aprendi nesse tempo de conversão. São 11 anos caminhando com o Senhor, são 11 anos em que a gente sempre retoma esse assunto de propósito, né? Que é tão comum no nosso meio. Mas a verdade é que todos nós temos um propósito de vida. E esse propósito, ele é muito interligado com aquilo que você ama fazer, aquilo que te completa de alguma forma, que você sente prazer em fazer, em viver, mas não é sobre você. E a gente consegue compreender isso a partir desses pontos que eu quero trazer. Então, o primeiro ponto, o propósito, ele não é vaidade, certo? Ele é uma missão. Você não foi construído para viver seu próprio prazer, né? Você não foi criado para poder viver algo que vai te envaidecer, que vai criar em você uma imagem que as pessoas vão ver, vão admirar. Isso tudo até pode acontecer porque pode ser consequência do tipo de propósito que você tem. Se for algo que você vai ter uma certa visibilidade, um certo holofote sobre você, naturalmente a sua imagem vai estar vinculada àquilo que você vai estar construindo. Mas é uma missão. E não é sobre você. Então, se você coloca o seu ego na frente, ou coloca como se tudo aquilo que você estiver construindo com base no seu propósito for você quem conseguiu, você sai dessa missão, certo? No segundo ponto, a gente precisa pensar que o propósito, ele envolve servir. Então, como já foi dito, não é sobre você, é sobre o outro. Então, você vai servir as pessoas, você vai servir na igreja, você vai servir no seu trabalho, na sua família. O serviço, ele envolve qualquer tipo de propósito, né? Então, você precisa pensar sobre o que eu fui criada, né? Para o que eu fui criada. Um exemplo pessoal, eu sempre senti que eu fui criada para compartilhar aquilo que eu vivi durante toda a minha vida, sobre as minhas histórias, né? Então, para mim, essa plataforma não deixa de ser um púlpito, não deixa de ser um espaço onde eu estou vivendo o meu propósito. Claro que isso envolve tudo, porque o propósito é você. Então, você é um propósito ambulante, certo? Então, em todos os lugares que você estiver, com a câmera ligada ou não, você vai estar vivendo aquilo que você foi criado para viver, né? Se você estiver intencionalmente, obviamente, passando por essa terra. Então, você vai servir no trabalho. Eu, por exemplo, sou líder de uma equipe, então eu sirvo as minhas lideradas, eu sirvo ao trabalho delas e eu as sirvo naquele momento em que nós estamos ali juntas fazendo o nosso trabalho, em algo pessoal que elas precisem também. Então, eu estou à disposição para poder ajudar, para poder orientar. Isso também é serviço. O propósito, terceiro ponto, exige humildade e dependência. Então, a gente precisa ser humilde para entender que não é sobre nós, mesmo colhendo frutos, né? Que isso é sobre Deus. E para a gente poder desenvolver esse propósito com excelência, nós precisamos depender dele, nós precisamos estar conectados a ele, né? É muito sobre aquela parábola dos frutos, né? Da vinha. Se você não está conectado ao tronco, que é Deus, você é cortado, é lançado fora. Então, você vai estar vivendo o seu propósito por conta própria e você não vai chegar no objetivo final, né? No fim das contas. Então, você precisa ser humilde, de reconhecer que não é por você, não é sobre você, que o propósito, a missão em máxima, especialmente, é sobre Deus. É sobre aquilo que Ele quer que nós façamos, sobre sermos usados por Ele aqui na Terra. Então, você precisa depender dEle, né? Pensa que num ambiente de trabalho, por exemplo, você está ali cumprindo, fazendo o seu trabalho por uma missão que não é sua,
né? Você tá ali de alguma forma dependente do negócio que foi criado pelos donos daquela empresa, né? Então você não pode simplesmente fazer o que você bem entender, a empresa não é sua. Então você vai ser humilde, entender que você só é uma peça daquele quebra-cabeça, certo? No quarto ponto, o propósito ele revela quem Deus é, não só quem você é. Então, quando a gente fala que nós somos uma peça de um quebra-cabeça muito maior que nós e que não somos, que não é nosso, né? O propósito ele precisa revelar quando você está vivendo ele, quando você está exercendo ele precisa revelar quem é Deus. Então, tudo aquilo que você vai fazer precisa glorificar a Deus, né? Ele precisa estar sempre presente em cada lugar, em cada momento que você esteja, né? Então, é claro que quem você é vai aparecer. Quem você é a sua imagem, né? Então, nós, seres humanos, somos muito ligados àquilo que a gente consegue ver, né? Aquilo que a gente consegue pegar. Tanto que muitas pessoas acabam idolatrando pastores ou pessoas que já estão aí com visibilidade na mídia e falam sobre aquilo que elas gostam, então elas consomem o conteúdo daquelas pessoas e acabam adorando a pessoa, porque é a imagem que está sendo vista, né? Mas na verdade não passa de um instrumento nas mãos do Senhor, né? Porque o propósito é dele, então precisa revelar quem ele é. E quinto e último, o propósito é responsabilidade, não glamour. E aí é a visão de quem está sendo o instrumento, né? Nós temos que ter responsabilidade por aquilo que a gente está fazendo. A gente precisa ter responsabilidade por aquilo que a gente está falando, por onde estamos indo. Então, não é usar as plataformas, porque hoje é muito comum, né? Nós vemos todas as pessoas que estão envolvidos em ministérios nessa plataforma. E se a gente mesmo lidar de outra forma, não falando sobre espiritualidade, sobre vida comum, por exemplo, um youtuber fitness, né? Um influencer da vida fitness, ele precisa ter muita responsabilidade com a mensagem que ele está passando, porque ele vai ter várias pessoas que estão seguindo ele e que vão fazer aquilo que ele está dizendo que é para fazer. E se ele direciona de uma forma errada, ao invés de ajudar as pessoas a terem saúde, a melhorar a vida física delas, ele pode prejudicar, né? Assim como alguém sobre finanças, qualquer área da vida. A gente precisa ter responsabilidade por aquilo que a gente fala e por aquilo que a gente vive, né? Porque nós somos, como eu disse, propósitos ambulantes. Então, nós sempre estamos testemunhando. E a responsabilidade, ela vem também em viver aquilo que é dito, né? Então, focando em não ser glamour, em não buscar créditos para si, você pode usar essa plataforma e você pode se corromper por ela. É muito fácil você se corromper quando você começa a fazer sucesso, quando as pessoas começam a te ver, a curtir o seu conteúdo, a comentar o quão bom é te ouvir. E você acaba se corrompendo pro glamour do sucesso, né, da notoriedade, da visibilidade. Então a gente precisa pensar que esses 5 pilares, eles são muito importantes e eles precisam andar juntos. Então, recapitulando, propósito não é vaidade, é missão. Propósito não envolve servir, propósito envolve servir, desculpa. Propósito exige humildade e dependência. Propósito revela quem Deus é, não só quem é você. E propósito é responsabilidade, não é glamour, certo? Então, se você chegou até aqui, se você concorda com esses 5 pilares ou não, comenta aqui nos comentários, me diz o que você pensa sobre propósito, se você é intencional em viver o seu propósito de forma coerente, correta e honesta. E qual é o seu propósito? Você já sabe, você entende? A gente pode falar sempre mais sobre isso, é um assunto bastante vasto, certo? Curte aqui, por favor, esse vídeo para que o YouTube entenda que é um vídeo relevante e chegue em outras pessoas também. E se inscreva no canal, vai ser um prazer ter você me acompanhando, vai ser um prazer ter você trocando experiências comigo. E compartilha com quem possa ter de interesse. E vamos criar essa comunidade aqui, onde a gente vive de forma eficaz a palavra do Senhor. Um beijo e até o próximo vídeo.
Tchau, tchau!